Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar como fazer o cálculo da altura do telhado, da declividade e do ângulo de inclinação. Nesse primeiro exemplo eu vou mostrar para vocês como se calcula a altura do telhado ou a altura do montante principal ou pendural no caso de se tratar de uma tesoura, tá certo? Então o cálculo é o seguinte, olha só pessoal, prestem bem atenção. A fórmula é: altura é igual a declividade vezes a largura, lembrando que a gente trabalha com a metade da largura da instalação, tá? Nesse caso aí, a instalação tem 12 metros de largura e a metade da largura são 6 metros, tá? Então, tudo isso aí dividido por 100. Então, mais uma vez, a fórmula é H é igual a D vezes L dividido por 100. Beleza? Então, vamos lá. Então, qual é a nossa declividade do telhado que a gente está vendo ali? Ó, 38%. Qual é a nossa metade da largura? 6 metros. Tá, então como é que fica esse cálculo? 38 vezes 6 dividido por 100, que vai dar 220 por 100. E como resposta a gente tem 2,28 metros, que é a altura do nosso montante principal, ou pendural, né, ou a altura do nosso telhado. Tá? Lembrando que, quando da elaboração do projeto, a gente define a declividade que a gente vai trabalhar com base no tipo de telha, tá? E na largura da instalação também. E a gente também, né, vai definir essa largura no projeto. O que não é definido no projeto é justamente essa altura do montante, que a gente tem que calcular para a gente conseguir chegar na declividade planejada. Tá certo? Então, por isso que é importante vocês saberem fazer esse cálculo aí. Uma outra forma de fazer esse cálculo da altura é entendendo, né, o conceito aí de porcentagem, né, e esse conceito aí da declividade. O que significa uma declividade de 38%? Isso significa que em cada 100 centímetros ou 1 metro, a gente vai ter um incremento de 38 centímetros. Tá? Então, para a gente saber qual vai ser esse incremento na largura que a gente precisa, a gente pode fazer uma regra de 3. Né? Então, se em 1 metro a gente tem um aumento de 38 centímetros, qual vai ser o incremento em 6 metros? Que na verdade vai ser o nosso desnível, né, pessoal? Tá bom? Então, fazendo esse cálculo aí, a gente vai chegar também no valor de 2,28 metros. Então, a gente tem essas duas formas que a gente pode trabalhar. Tá bom? Nesse segundo exemplo, eu vou mostrar para vocês como calcular a declividade com base na altura, né, e na largura. Tá bom? Então a fórmula é o seguinte: a declividade é igual à altura dividido pela largura, lembrando que é a metade da largura, tá, pessoal, vezes 100. Então vai ficar o quê? A declividade é igual à altura 2,28, tá? Dividido pela metade da largura, que é 6, vezes 100. Então a gente chega no valor aí de 0,38 vezes 100. Esse 100 a gente está multiplicando só para passar para a porcentagem, tá, pessoal? E a nossa resposta fica 38% de declividade. Agora, no terceiro exemplo, vou ensinar como fazer o cálculo do ângulo de inclinação com base na declividade, tá? A formulazinha é a seguinte: o ângulo de inclinação é igual ao arco tangente ou tangente negativa da declividade dividido por 100. Vocês têm que ter atenção quando procurarem algumas informações na internet, tá? Existe uma apostila, se eu não me engano, é da Universidade do Paraná, onde essa fórmula é apresentada como cotangente da declividade dividido por 100. Não é cotangente, tá, gente? Cotangente não tem nada a ver com arco tangente. Tá? Se vocês fizerem pela cotangente, a resposta vai dar errada. Tá bom? Se vocês quiserem entender melhor, vocês têm que pegar lá o círculo trigonométrico para entender lá a questão do que é arco tangente, o que é cotangente, tá? Então, lembrando, é o arco tangente que é a tangente negativa. Vamos lá. Então vai ficar como? O ângulo de inclinação é igual ao arco tangente da declividade, que é 38, dividido por 100. Aqui a gente utiliza a declividade
né, em porcentagem mesmo, normalmente, tá? Isso vai dar o quê? Arco tangente, ângulo de inclinação é igual ao arco tangente de 0,38, que é 20,81 graus, que é a forma decimal, tá bom? Forma de grau decimal. Aqui, 20 graus e 48 minutos é a nossa forma sexagesimal, que é a nossa forma grau, minuto e segundo, né? Que aqui está apresentada só em grau e minutos, tá? Beleza, gente? É importante também saber fazer essa conversão. Aí que eu posso até fazer uma aula só sobre essa parte de conversão de forma decimal para forma sexagesimal, tá? E por fim, nesse quarto exemplo e último, eu vou mostrar para vocês como calcular a declividade a partir do ângulo de inclinação. Lembrando que eu já tinha mostrado como fazer esse cálculo de declividade a partir da altura e da metade da largura, né? Tá bom? Então a fórmula para a gente fazer esse cálculo é: a declividade é igual a tangente do ângulo de inclinação vezes 100. E como é que fica? Declividade é igual a tangente de 20,81 graus vezes 100. Declividade é igual a 0,38, que é a tangente de 20,81 graus, tá? Vezes 100. Que a gente chega na nossa resposta de 38%, que é o valor da nossa declividade. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem curtiu, dá o like e compartilha.